Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o João Vitor e nesse vídeo eu vim falar para vocês sobre o manifold analógico da Ecotubes. Todo refrigerista tem o sonho de ter um manifold digital, mas nada vale você comprar um digital se você não dominar muito bem o manifold analógico. Essa ferramenta é ideal para quem está iniciando na profissão e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês todas as partes importantes para que serve esse instrumento, principalmente você que está iniciando na profissão, beleza? Então, vem comigo. A gente tem algumas peças aqui. Primeiro a gente tem o corpo do manifold, tá? Onde a gente tem dois manômetros, um azul e um vermelho. A gente tem os registros para abrir e fechar, tá? E aqui a gente tem as roscas, onde a gente vai conectar as mangueiras. Nesse caso aqui também veio, né, essa garra aqui, onde a gente vai encostar aqui no manifold, para a gente conseguir prender ele, né? Aí. Pronto. Pra gente conseguir prender ele em algum apoio. Então ele fica assim, beleza? E aqui a gente tem um conjunto de mangueiras. Se a gente observar na caixa do manifold, aqui vai falar que é um conjunto manifold para os refrigerantes R12, R22, R134A e R400A. O que isso significa? Que você não pode utilizar para outros fluidos refrigerantes? Não, você pode. Só que o manifold ele é construído, tá? Ele tem uma escala de pressão e temperatura. Então, para esses fluidos refrigerantes que são citados na embalagem, aqui você já consegue medir a pressão e converter para a temperatura automaticamente. Sem falar que as conexões que vêm nas mangueiras, por exemplo, se é para R22, né, e esse conjunto de gases, ela vai vir com a conexão de 1/4. Então, se você quiser medir um ar-condicionado que a válvula de serviço é de 5/16, você precisa colocar um adaptador aqui na ponta para você fazer a medição da pressão, beleza? Mas, de forma geral, você pode utilizar esse manifold para medir a pressão de outros fluidos refrigerantes, não tem problema nenhum. O que a gente precisa ficar esperto, né, e se atentar é a pressão máxima que ele mostra aqui no visor. Então, por exemplo, esse manifold aqui, no relógio de baixa, ele vai até 180 PSI. E o relógio de alta vai até 450 PSI. Então, por exemplo, se você for fazer um teste de estanqueidade com esse manifold aqui, se você for colocar 300 PSI, você vai danificar esse manifold aqui. Você já tem que utilizar esse manômetro, beleza? Uma dúvida que as pessoas têm, né, é se a gente pode colocar, por exemplo, a mangueira azul do lado vermelho e a mangueira vermelha do lado azul. Não faz diferença nenhuma. Isso é só uma simbologia para você poder se organizar também. O que vai fazer a diferença é o limite de pressão que o manifold suporta. Então, o manifold, né, no lado de baixa, você consegue medir até 180 PSI. E o manifold no lado de alto, você consegue medir até 450. Então você precisa avaliar o que você vai medir para saber qual lado você vai utilizar. Por exemplo, se você estiver fazendo um teste de estanqueidade, é mais indicado você utilizar o lado de alto. Enquanto se você estiver fazendo, por exemplo, o vácuo, você pode utilizar o lado de baixo também, ou fazer um recolhimento, não tem problema nenhum, beleza? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês agora o conjunto de mangueiras, tá? Esse manifold ele vem 3 mangueiras, ó, elas têm 90 centímetros cada um, tá bom? São mangueiras simples, para quem está iniciando mesmo, acho que é um investimento bom que você pode ter, é um custo-benefício muito bom, tem uma boa pegada e a entrada aqui é de 1/4, né? Então, tanto no lado que conecta no manifold, quanto no lado que vai no equipamento, a gente tem as conexões de 1/4, beleza? Então, como é que a gente faz? Aqui eu vou tirar essa borrachinha, né, para a gente poder conectar as mangueiras. Uma coisa interessante também é que esse manifold aqui tem um visor de líquido, tá? E aqui serve para a gente também acompanhar o estado do fluido refrigerante, se ele está no estado gasoso ou líquido, a gente consegue observar por aqui. Inclusive aqui tem, né, informação se está com umidade ou não, né? E tem essa simbologia verde e laranja, se tem umidade ou não, você consegue observar aqui também por esse visor de líquido, tá bom? Então aqui eu tirei as proteções aqui das roscas e a gente vai colocar as mangueiras aqui agora, tá? A vermelha eu vou colocar no lado de alto, a azul no lado de baixo e a amarela aqui no meio, tá bom? Como que funciona, né? Geralmente essa entrada aqui a gente vai conectar no cilindro de nitrogênio, na bomba de vácuo, ou no fluido de gás refrigerante, é onde você vai fazer o seu serviço, né? Então, se você quiser fazer uma recarga de gás, quiser fazer o vácuo ou pressurizar o equipamento, a gente vai conectar essa entrada do meio nesses equipamentos.
E essas duas laterais a gente vai conectar no ar-condicionado, né? Então, por exemplo, se eu for ler a pressão de um ar-condicionado, eu posso utilizar tanto esse lado aqui quanto esse lado aqui, tá? Isso aí fica a critério de você utilizar conforme o equipamento que você vai fazer a medição. E aí, quando esse registro está fechado, por exemplo, se você quiser medir a pressão, você vai medir com o registro fechado, vai conectar e ele vai mostrar a pressão aqui. E a partir do momento que você abrir o registro, essa pressão que está na mangueira, ela vai passar para cá e como aqui está aberto, vai sair aqui, entendeu? Então é feito dessa forma. E aqui da mesma forma, se tiver fechado, você consegue ler a pressão e quando você abrir, essa pressão vai passar para o lado de cá. Então você pode utilizar os dois lados, só você entender o fluxo aqui da pressão na hora de você abrir e fechar os registros, beleza? Então, esse é o manifold até robusto, mas é um manifold para quem está iniciando no mercado. Você consegue fazer vários procedimentos, leitura de pressão, recolhimento de fluido refrigerante, teste de tanqueidade, processo de vácuo. E o mais interessante é que se vocês olharem, aqui a gente tem, ó, por exemplo, vamos analisar aqui esse manifold no manômetro de baixo. Aqui ele tem essa escala, tá? E ele chega até 180 PSI. Aí vamos converter agora para temperatura. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma escala aqui, ó, R12, não sei se está dando para ver, R22, R404 e R134. Então, por exemplo, se eu estiver medindo 120 PSI, aqui, ó, nessa reta aqui, eu venho aqui na escala do R22, ele vai estar mais ou menos em 5 graus Celsius, tá vendo? Então, para isso que serve essas escalas aqui, né? A gente converter a nossa pressão em temperatura. Agora você pode fazer essa conversão também através de um aplicativo, né? Uma régua de temperatura, pressão, aí fica a seu critério. Então, esses fluidos refrigerantes que vem descrito na caixa, eles vão indicar qual a rosca, tá? E vão indicar também qual que é as escalas que tem para você converter a pressão em temperatura, beleza? Então, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo aí de profissão. Valeu!